Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Adriana Cabral, do Componente de História, e convido vocês a acompanharem o assunto de nossa aula. A aula de número 11, temos então a revisão e avaliação. Vamos então à nossa revisão. Vamos trabalhar então sobre duas grandes civilizações. Estamos falando então aí da Mesopotâmia e do Egito. Então, sem demora, vamos começar aí com a Mesopotâmia. Mesopotâmia significa então terra entre rios ou meio de rios. O nome Mesopotâmia significa então terra entre rios. Foi um nome dado pelos gregos devido à sua localização entre os rios Tigre e Eufrates. Atualmente, essa região corresponde aos territórios do Irã, Iraque, Síria, Turquia e Kuwait. Então, nessa região, ela é caracterizada pelo clima árido e pela escassez de chuvas. Essas áreas atraíam grupos nômades e seminômades das montanhas e do deserto, que atacavam as populações sedentárias que viviam nos vales e nas planícies, onde haviam áreas férteis para plantar e criar rebanhos. Vamos então ver, não é mesmo aí, essa região então entre os rios Tigre e Eufrates abrigou aí diversos povos como os sumérios, os acádios, os amoritas, os assírios e caldeus. E cada um desses povos teve seu período de domínio e apogeu. As disputas sucessivas desses povos pelo domínio do território dificultaram a formação de um império duradouro e unificado, como ocorreu então no Egito, tá? Então, as primeiras comunidades, elas instalaram-se na Mesopotâmia entre 12.000 e 6.000 a.C. e eram seminômades. Com o desenvolvimento da agricultura, essas populações passaram a formar aldeias sedentárias e a ocupar então as planícies fluviais. Então, olha só, temos então aí, não é mesmo, esses povos, então, cada um desses povos caldeus, os amoritas, não é mesmo, os assírios, eles vão então ser cidades independentes e cada um deles vai ter, de certa forma, um período então de apogeu. Vamos então começar a falar aí sobre os sumérios, tá? A nossa primeira civilização da Mesopotâmia a ser trabalhada, são considerados os criadores da primeira civilização da Mesopotâmia, 3.500 anos antes de Cristo, estabeleceram-se nos vales do sul da região e fundaram importantes cidades como Ur, Uruk, Eridu, Lagash e Nippur. Vocês observem também aí, né, nós temos a tabuinha da escrita cuneiforme, tá? Que então é o primeiro tipo de escrita que foi desenvolvido. Embora os membros falassem a mesma língua e tivessem tradições culturais comuns, as cidades eram independentes, com organização, governo e leis próprias, razão da denominação de cidade-estado. São atribuídos aos sumérios o desenvolvimento da escrita cuneiforme e o uso da roda. Então, né, temos aí como característica desse período aí o quê? O início, então, da escrita, ligada à escrita cuneiforme, e aí a roda, a invenção da roda. Vamos, então, falar sobre essa primeira cidade, que foi Uruk. Olha só, acompanhem comigo. Uruk foi a primeira cidade-estado desenvolvida que apresentava grande adensamento populacional, construções monumentais, indício de especialização do trabalho, produção de vasos e outros recipientes de cerâmicas em larga escala. Então, um segundo povo que nós vamos falar será, então, sobre os acádios. Então, acompanhe, olha só, os acádios conquistaram e unificaram as cidades sumérias sob o comando do rei Sargão I, por volta de 2350 a.C., fundaram o primeiro Império Mesopotâmico, que se expandiu desde o Golfo Pérsico até o norte da Mesopotâmia. O primeiro império conhecido pela história foi, então, aí o Império Sargônico ou o Império Acádio. Os acadianos incorporaram muitos costumes e práticas dos sumérios, criando o que se chamou, então, de cultura sumério-acadiana. Dela temos as primeiras evidências do uso da roda em veículos, da produção de cerveja e do emprego regular do torno na produção de cerâmica. Criaram estudos astronômicos, o calendário lunar de 12 meses, divididos em semanas de 7 dias. Desenvolveram a álgebra, dividiram o círculo em 360 graus e instituíram o ensino da matemática e da escrita. Depois foram dominados pelos Guti,
povos originários dos Montes Zagros, atual fronteira Irã-Iraque. Vamos então agora falar de uma outra civilização importante que são então aí quem? Os amoritas. Olha só, vindos então do deserto da Síria, conseguiram dominar as cidades sumérios acadianas e unificar o centro-sul da Mesopotâmia por volta de 1800 a.C. Fundaram então aí sua capital na cidade da Babilônia. Babilônia significa porta dos deuses. Esta cidade se tornaria um grande centro urbano e econômico, eixo fundamental da vida cultural e religiosa da região. Vocês acompanham aí essa imagem então do Código de Hammurabi. E eu trago para vocês uma outra imagem, que é então aí o Código de Leis, não é mesmo? Foram 282 leis, né, muito ligados a esse Código de Hammurabi, para que todos os habitantes então da cidade soubessem que existiam leis escritas muito ligadas então aí ao Código de Hammurabi. E vamos falar então sobre o governo do Hammurabi, tá? Expandir os seus sobre o governo então de Hammurabi, expandir os seus domínios sobre toda a Mesopotâmia, do Golfo Pérsico até o norte da Assíria. Seus exércitos anexaram vários territórios, formando o chamado Primeiro Império Babilônico. Construíram templos, jardins, diques e canais de irrigação. Por causa da grande extensão territorial, fez leis que ficaram conhecidas pelo Código de Hammurabi. Quando entraram em declínio, a região foi invadida pelos povos cassitas e hititas. Então, nós temos aí, né, esse Código de Leis, então, que foi aí o Código de Hammurabi. E nós temos, então, aí um próximo povo, né, que nós precisamos, então, aí falar, que são quem? Temos, então, aí os assírios, tá? Vindos, então, provavelmente da região entre a Europa e a Ásia, em 2000 a.C., estabeleceram-se no norte da Mesopotâmia, no Alto Tigre. No território denominado Assíria, organizaram um dos primeiros exércitos permanentes do mundo. O poderoso exército era constituído de tropas de arqueiros e lanceiros, carros de combate e cavalaria. Esse poderio militar possibilitou aos assírios formar um dos maiores impérios da Mesopotâmia. Embora as campanhas tivessem mais o caráter de pilhagem do que de conquista, por isso ficaram mais conhecidos como fortes, violentos e impiedosos. Expandiram suas fronteiras a partir de 1700 a.C. e alcançaram sua maior prosperidade durante o reinado do Assurbanipal. Depois entrou em declínio ao sofrer ataque dos caldeus. Os caldeus conseguiram conquistar Nínive, a capital assíria, e a destruíram. Uma próxima civilização mesopotâmica que a gente precisa, então, relembrar é exatamente quem? Os caldeus. Acompanha aí comigo. Formaram o Segundo Império Babilônico, ou Neobabilônico, formou-se ainda durante o período da dominação assíria. Após a morte do rei Assurbanipal, os caldeus, liderados por Nabopolassar, conseguiram tomar a cidade da Babilônia em 626 a.C. Mas foi então aí no governo do Nabucodonosor II, filho do Nabopolassar, que o Segundo Império atingiu seu apogeu. Seus domínios abrangeram a maior parte da Mesopotâmia, a Palestina e a Fenícia. Chegaram às fronteiras do Egito. No seu reinado foram construídos os zigurate de Marduk, também conhecido como a Torre de Babel, os Jardins Suspensos da Babilônia, obra considerada uma das 7 maravilhas da antiguidade. É essa a imagem que vocês têm aí na telinha de vocês, tá? Em seu governo, ocorreu o episódio bíblico conhecido como Cativeiro da Babilônia, na qual os judeus, habitantes do antigo reino de Judá, foram levados como escravos para a região. Após a morte do Nabucodonosor II, o império entrou em declínio. O último rei babilônico, o Nabonido, foi derrotado então aí por Ciro o Grande, o rei então dos persas, em 539, né? Então temos aí essa parte então muito bem ligada aos povos da Mesopotâmia, e lembra aí, né, Mesopotâmia, terra, né, entre rios, ok? Vamos então agora falar sobre uma grande civilização, que é então a civilização egípcia. Acompanhe comigo então este vídeo.
Vamos falar então sobre uma civilização da antiguidade que é o Egito. Segundo Heródoto, o pai da história, o Egito é uma dádiva do rio Nilo. É uma das civilizações da antiguidade que até hoje causam, né, grande impacto por causa das suas grandes construções. Vamos falar um pouco então sobre a história e a localização. O Egito ele está localizado numa grande planície, né, que forma então aí as margens então aí do Rio Nilo. Exatamente por isso o Rio Nilo ele é tido como uma grande divindade também, porque é de lá que eles tiram os seus alimentos e ao mesmo tempo as águas do Nilo elas fazem então a fertilização do solo, aonde eles faziam então aí a sua agricultura. Por isso então que Heródoto dizia, não é mesmo, que o Egito ele era uma grande dádiva do rio Nilo. VTzinho, então, para a gente começar aí a falar sobre essa civilização, então, que é o Egito. Acompanhe comigo. Olha só, nós temos então aqui as coroas, não é mesmo? A coroa vermelha do Baixo Egito, a coroa branca ligada ao Alto Egito, a coroa, então, né, que é da unificação, que é essa terceira coroa onde vocês têm aí o Alto e o Baixo Egito, a coroa branca e a coroa vermelha, e nós temos também a coroa azul, que era, então, aí a coroa de guerra, tá? Então, olha só, acompanha aqui comigo algumas das características geográficas, então, que nós temos desse Egito, situado no nordeste da África, território em grande parte desértico, banhada pelo mar Mediterrâneo. A vida no Egito só era possível, então, graças ao rio Nilo. E é a partir, então, do rio Nilo que eles tiram o quê? Né? O seu alimento e, claro, as águas do Nilo ajudam a fertilizar as terras, então, situadas às suas margens. E do rio Nilo, eles ajudam, então, na agricultura da cevada, do trigo e dos grãos, exatamente por isso, por eles tirarem, então, aí, né, o seu alimento do Nilo. O Nilo era tido como uma divindade, por isso consagraram hinos e orações, então, ao Nilo. Ok? Então, vocês têm aqui nessa imagem exatamente o Baixo e o Alto Egito, as coroas, então, que corresponde ao Baixo Egito, coroa vermelha, e no Alto Egito, aqui, a coroa branca. Vamos falar, então, sobre o período pré-dinástico, tá? Que é, então, aí a formação dos nomos, tá? Entre 5.000 a.C., aldeias de camponeses espalharam-se ao longo do rio Nilo. Cada aldeia tinha seu chefe que organizava os trabalhos e distribuía o que era produzido. Como resultado de longas disputas por terras entre as aldeias, surgiram os nomos, conjuntos de aldeias governadas pelos nomarcas, nome dado aos chefes mais poderosos. Temos então aqui, trago para vocês, não é mesmo, o primeiro aí, grande faraó, que é então aí o Menes ou Namer. Surgiram no Egito reinos que foram ficando maiores até se resumir então a dois: o Alto Egito, no Vale do Nilo, e o Baixo Egito, no Delta do Nilo, tá? Por volta de 3.200 anos antes de Cristo, o rei do Alto Egito, Menes ou Namer, né, como também ele é conhecido, conquistou o Baixo Egito, unificando então aí os dois reinos e tornando-se o primeiro faraó e fundou aí então o que? A primeira dinastia. Nesse período temos o surgimento então da escrita hieroglífica. Vamos falar então sobre a divisão política do Egito. Ele está dividido em 3 períodos: o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. E dentro desse, né, entre esses períodos, tivemos também aí períodos intermediários, aonde, né, o Egito viveu crises e também ficou favorável a invasões externas e ao predomínio do poder de governantes, então, aí locais, tá? Vamos falar, então, aí um pouco sobre o Antigo Império, algumas características. Temos aí o fortalecimento do poder do faraó, grandes obras coletivas para a expansão da agricultura, diques, drenagens e irrigação. Temos a construção das grandes pirâmides, que eram então túmulos dos faraós, como Quéops, Quefren e Miquerinos, e ficavam próximas a Mênfis, o centro administrativo do Egito nessa época. O primeiro a criar então uma pirâmide foi o de Djoser ou de Djeser e seu arquiteto Imhotep em Saqqara. Temos o fortalecimento do poder da nobreza e o enfraquecimento do poder real devido ao fortalecimento, então, da nobreza.
Temos então agora, né, algumas características então de que do Médio Império. Vamos ver então quais são essas características. Teve início após a crise causada pela revolta dos nomarcas, governantes dos nomos, que tentaram desestabilizar a imagem do faraó. A revolta foi contida e, na sequência, foi possível recuperar a estabilidade. A nova fase marcou um período de prosperidade política e econômica no Egito. O centro administrativo do Egito Antigo passou a ser Tebas. O Egito conquistou várias terras. Conflitos políticos internos enfraqueceram o governo. Por volta de 1750 a.C., o Egito foi invadido por Ixos, povos de origem asiática. Eles permaneceram no Egito Antigo até 1580 a.C. Vamos falar então um pouco agora, não é mesmo, sobre a coroação de alguns imperadores então ligados ao Médio Império, tá? Temos aí o imperador Amenemate I, ele foi coroado por volta do ano 2000 a.C., dando início ao Médio Império e inaugurando a 12ª dinastia egípcia. O novo imperador coloca um fim no período agitado que abalou o Egito nos últimos 3 séculos. Ele transferiu a capital do Império de Tebas para Ititaúi. Construiu também fortalezas ao norte do Nilo para evitar invasões estrangeiras e os nomarcas tiveram seus poderes locais enfraquecidos, voltando o poder central a ser novamente soberano e sólido. Vamos então aí falar algumas características básicas de alguns dos imperadores então do Médio Império. Temos aí o Sesostris I, ele era filho do Amenemate I, governou juntamente com seu pai até quando este foi assassinado. Após a morte de seu pai, ele conseguiu dominar rapidamente a agitação que estava por se formar e dar prosseguimento ao governo. O próximo que nós temos aí é o Senusret III, tornou-se faraó por volta de 1878 a.C., deu continuidade às campanhas desenvolvidas na Núbia, foi ainda o primeiro que tentou expandir o império do Egito até a Síria. Temos também aí o Amenemate III, ele é reconhecido como o maior faraó do Médio Império no Egito, o 6º nomarca da 12ª dinastia. Durante seus 45 anos de governo, fez muito pelo Egito. Temos também aí Sobeknéfero, né, que era, na verdade, uma faraó mulher. Governou o Egito de 1806 a 1802 a.C., chegou ao poder depois que seu marido e irmão Amenemate IV morreu. O último rei da 12ª dinastia, na verdade, então, era uma mulher, a primeira mulher cujo governo foi atestado com segurança, tá? E nós temos, então, aqui, né, algumas características, então, do novo império. Olha só, inicia-se, então, aí o novo império com a expulsão dos Ixos, a formação de um poderoso exército com cavalaria e carros de combate, técnicas aprendidas com os Ixos, usar o cavalo para a guerra. Maior expansão egípcia, conquistaram a Síria, a Fenícia e a Palestina, estenderam seu domínio até o rio Eufrates. Exigiram pesados impostos dos povos dominados. Faraó, chefes militares e sacerdotes aumentaram suas riquezas. Reforma religiosa feita aí pelo Amenófis IV, ou também como ele era conhecido, Akenaton. Tivemos revoltas sociais internas por causa das cobranças excessivas de impostos. Vocês têm, inclusive, aí a imagem, né, do Akenaton e da Nefertiti, tá? Esse processo também ligado aí, né, da libertação, então, aí dos hebreus do Egito, que é o início, então, do Êxodo, tá? Enfraquecimento do Estado a partir do século 8 a.C., o Egito foi sucessivamente invadido por núbios, assírios e persas, até que em 332 a.C. foi conquistado por Alexandre o Grande. E aí temos então alguns faraós desse período do Novo Império, como o Amoses, o Akenaton, né? E o Tutankhamon, que era então aí o faraó menino. Vamos ver aí, olha só, temos então, os egípcios, eles também fizeram o quê? Desenvolveram técnicas de mumificação, porque eles acreditavam na vida após a morte, o corpo deveria então ser conservado, por isso vocês têm aí os vasos canopos, tá? Que é onde tiravam as vísceras do faraó e guardavam aí, né, dentro desses vasos, dentro então das pirâmides, que eram os túmulos, aonde os faraós eram sepultados. Ao morrer, o corpo ele era embalsamado, as vísceras
eram retiradas e guardadas, então, aí nos vasos canopos, tá? Então, fizemos a nossa revisão falando sobre os povos da Mesopotâmia, tá? E sobre, então, aí o Egito, grandes civilizações, então, da antiguidade. E por aqui, então, a professora se despede.